não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí pessoal do canal, tranquilo? Antes do vídeo, quero pedir a você para ser membro do canal, para ajudar a gente aí nessa grande luta, que é pela libertação do Brasil do comunismo, do socialismo. Então é isso aí, se inscreva, compartilhe, comente, ajude o nosso canal. Quem puder ajudar financeiramente, os links estão aí na descrição do vídeo. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, também estão todos aí na descrição. Na comunidade a gente sempre coloca alguns trechos de livros, para quem se interessar, os links dos livros estão lá na comunidade. E todos os livros do professor Olavo de Carvalho praticamente estão lá nos links. Então é isso aí. Vamos fortalecer. Muito obrigado a todos. Fiquem com o vídeo. Que hoje em dia, vamos dizer, a percepção imediata e comum que as pessoas têm da sua existência é baseada numa versão materialista, segundo a qual o que existe efetivamente é o mundo material e em cima dele existem as construções da mente humana, ou seja, nós temos natureza e cultura. Isso é de fato o modo como as pessoas veem hoje as coisas, a maneira espontânea e imediata de percepção. E contrastei isso com outras sociedades e outras civilizações, em outras épocas em que a presença de elementos invisíveis era reconhecida como uma realidade cotidiana, anjos, demônios, etc. Hoje, quer dizer, o materialismo está tão avançado que as pessoas têm que explicar, quando aparece alguma coisa estranha, eles têm que explicar como extraterrestres, ou seja, como figuras corporais que vêm de um outro planeta, vêm de uma outra civilização, etc, etc. Sem excluir a hipótese de que isso talvez aconteça. Eu mostrei ali num post do Facebook que havia vários problemas, várias autocontradições nessa teoria, né? Em primeiro lugar, o fato de que os extraterrestres aparecem com muitas figuras diferentes, muitos personagens diferentes, portanto seriam raças diferentes, provindo de planetas, galáxias diferentes. O que seria então uma coincidência formidável de que planetas, civilizações colocadas em planetas tão distantes uns dos outros, alguns milhões de anos-luz, tivessem ao mesmo tempo a ideia de vir visitar o planeta Terra, né? Em segundo lugar, a ideia de que tudo que eles estão fazendo é baseado numa tecnologia muito mais evoluída, pressupõe, vamos dizer, uma ideia linear da evolução histórica das civilizações, quer dizer, elas têm que evoluir no sentido da tecnologia moderna, não há nenhuma outra possibilidade de evolução. E isso é uma ideia evidentemente simplória, mas se eles têm essa tecnologia tão evoluída assim, se eles podem atravessar espaços intergalácticos que nós levaríamos milênios para percorrer, caso pudéssemos fazê-lo, então certamente eles têm essa tecnologia há muito tempo, desde muito antes daquilo que nós chamamos os tempos históricos, né, da humanidade. E se eles têm isso, então é evidente que eles devem ter outros poderes também, entre os quais o de transmissão telepática. Aliás, comprovado em alguns depoimentos, né? Alguns das pessoas abduzidas ou que tiveram encontros, entre aspas, com discos voadores, dizem que receberam ordens telepáticas. Então, se eles têm isso, é evidente que eles podem estar influenciando já a conduta dos seres humanos, sem que eles nem percebam. E se eles estão fazendo isso, então é natural que eles apareçam, apenas fiquem pairando no ar, sem jamais se revelar publicamente. Não custaria nada um deles dar uma entrevista para a CNN, né, ou aparecer ao lado do Donald Trump, né, num discurso presidencial. Eles nunca fazem isso, então a presença deles continua sendo discreta e, ao mesmo tempo, onde exerce uma influência telepática sobre os seres humanos. Então, tudo isso aí me leva à conclusão de que eles são muito parecidos com os demônios citados na Bíblia. Não vejo outra maneira de encará-los. Quando diz, não, mas eles são mais evoluídos, eles vieram para o nosso benefício, eu digo, bom, então me mostre uma cura de alguma doença efetuada por algum
algum extraterrestre. Nós só temos, ao contrário, depoimentos de doenças causadas por extraterrestre ou pela visão de extraterrestre, pela experiência de extraterrestre. Né? Então, tudo isso mostra um estado de confusão e de dificuldade de lidar com o invisível, com aquilo que está acima do mundo sensível. Ao mesmo tempo, nós vemos que na evolução da ciência física, a noção de matéria já foi totalmente diluída. Se você chega à física quântica, é impossível definir como matéria uma coisa cuja própria definição é apenas um quantum de energia, um quantum de não sei o quê, que se define apenas por uma quantidade. Tá certo? E é evidente que uma quantidade em si não basta para formar matéria nenhuma. Então é um quantum de alguma coisa. Né? O Wolfgang Schmidt diz que a física quântica inteira se refere àquilo que Santo Tomás de Aquino chamava de matéria secunda, quer dizer, já não é a matéria-prima que é totalmente desprovida de quaisquer propriedades em si mesmo, tá certo? Então existe um segundo tipo de matéria que já tem alguma propriedade, pelo menos quantitativa. Bom, pode ser, pode não ser. Mas o fato é que nenhum esforço sério se fez para contestar não o materialismo enquanto teoria, mas a percepção materialista do mundo. As pessoas que, por exemplo, imaginam que são cristãs, ou que são budistas, ou que são continuam no seu dia a dia tendo exatamente o mesmo tipo de vivência. Quer dizer, elas esperam que tudo que apareça na sua frente seja de ordem material. E o invisível está excluído. E o único autor que corrigiu isso profundamente foi o René Guénon. Então nós temos essa dívida para com ele. É absolutamente impossível você estudar as obras do René Guénon e não notar que a sua própria percepção das coisas está viciada. A expectativa materialista espontânea está tão arraigada em nós que ela neutraliza qualquer pretensão de religiosidade ou espiritualidade que você tem, exceto em casos muito raros de pessoas quase que predestinadas a isso. Então, a reintrodução de uma concepção na qual o invisível predomina sobre o visível, o latente predomina sobre o patente, que depois que você estudou, você vê que é a coisa mais óbvia do mundo, né? Quer dizer, aquilo que se manifesta fisicamente está na fase última do seu desenvolvimento. Tudo que começa invisível ou secreto, latente, etc, etc. Isso é assim até na gestação humana. Né? Então, o predomínio do invisível sobre o visível, do latente sobre o patente, quer dizer, é um princípio civilizacional básico que foi totalmente perdido nos últimos séculos. Né? E o único pensador, ou autor, ou como queira chamar, que fez algo contra isso foi o René Guénon. Então, ele só com isso ele já representa um desafio temível a toda a civilização moderna. Daí o caráter paradoxal das reações a ele, como do Mircea Eliade, por exemplo. Não, você tem que ler todo o René Guénon, mas jamais o cite. Tá certo? Porque se você citar, você vai estar arrumando problemas. Tá certo? E o Mircea Eliade cumpriu isso. A obra inteira dele deve, sei lá, 90% ao René Guénon, e ele jamais cita. Né? Então, o René Guénon ficou como uma espécie, vamos dizer, de escândalo que tem que ser abafado de qualquer maneira. Então, eu comecei a medir a força, o vigor das culturas nacionais pela sua capacidade de reagir de algum modo ao René Guénon. Aquelas que estão, vamos dizer, mais vivas e atuantes, elas percebem o desafio e de algum modo vai ter que responder a isso. Quer dizer, ou você concorda com o René Guénon, ou você examina criticamente, você contesta, alguma coisa você tem que fazer. Mas, em geral, a atitude foi a do C.S. Lewis, que disse, esse é um charlatão, não quero mais saber, não falou mais. Quer dizer, isso aí é típica reação do sujeito que está fraco, não sabe o que responder, então ele se desvencilha do problema, né, em vez de enfrentá-lo. Na cultura francesa você já vê um pouco mais de reação, pelo menos surgindo discípulos do René Guénon. Em grande quantidade, e pessoas altamente capacitadas apareceram, sobretudo ali
na França, apareceu na Inglaterra também, na Bélgica, na Suíça. Certo? E o principal efeito da obra René Guénon foi o surgimento da tarica do Fridtjof Schroen na Suíça. Né? Então, ganhando adeptos entre nomes importantes da intelectualidade suíça. Então você vê que ali você já tem um pouco mais de vigor, mas em nenhum país eu vi isso tão profundamente quanto na Romênia. Todos os intelectuais romenos que eu conheci, e a respeito dos quais eu li, leram René Guénon, estudaram e meditaram, tentaram se virar com aquilo de algum modo. Foram todos influenciados positiva ou negativamente pelo René Guénon. Então, bom, esse país que está relativamente marginal na cultura europeia, ele tem mais vigor sobre esse aspecto do que os outros, certo? Então, tudo isso nós temos que reconhecer. A segunda coisa que nós temos que reconhecer, e que eu enfatizei num artigo que saiu, não sei se na revista Verbo ou qualquer, chama-se Arte Sacra, Estupidez Profana. Não, saiu na falecida revista Dicta, a Mar Dicta. Saiu na Mar Dicta. E foi o René Guénon o sujeito que restabeleceu o sentido do simbolismo sacro. As pessoas tinham perdido completamente. Então só entendiam o simbolismo como alegoria ou como figura de linguagem, sem notar que dentro desse simbolismo existe toda uma ciência, existe toda uma visão estruturada do universo por trás do simbolismo, tal como aparece, por exemplo, no livro do Louis Charbonneau-Lassay, Le Bestiaire du Christ, o Bestiário do Cristo, que bestiário é uma coleção de animais. Então ele pegou todas as igrejas da França, os animais que apareciam ou pintados, ou esculturas que representando o Cristo, né? E mostrando como aquilo efetivamente expressava qualidades reais do Cristo. Então você tinha toda uma linguagem que despertava a visão de certos aspectos da realidade do Cristo que, de outra maneira, se tornariam inacessíveis. Você pode desligar isso aí, por favor? Então, esta reconquista do simbolismo, e portanto a mera compreensão da possibilidade da arte sacra de outras épocas, isso foi trazido de volta inteiramente pelo René Guénon. Ninguém contribuiu para isso. Quando você vê outros autores escrevendo sobre isso, como por exemplo o famoso Campbell, parecem crianças. A compreensão que tem assim, é meramente folclórica, por assim dizer. Então, tudo isso devemos ao René Guénon. Devemos também a ideia de uma doutrina metafísica mais ou menos uniforme que atravessa as várias épocas das civilizações, praticamente sem alterações. Isso que é uma coisa sem a qual a própria história do pensamento humano se torna uma coisa invertebrada. Ele mostrou que tem uma coluna, uma espinha dorsal. Tá certo? Tudo isso é nossa dívida com René Guénon. Porém, a obra dele traz mais problemas do que soluções. O primeiro problema, que eu acho que já assinalei aqui, é o das iniciações. Onde, na verdade, se você acredita no René Guénon, tudo que você está lendo ali, você vai ver que o cristianismo esotérico, que representaria, vamos dizer, o núcleo do cristianismo, em face do qual a religião popularmente conhecida como cristianismo, é apenas a parte exotérica, tá certo? Ou externa, teria se conservado secreta durante 1.700 anos e sobrevivido praticamente só na maçonaria. O que é absolutamente impossível, de vez que o próprio Cristo declara que ele nada ensinou em segredo. Então, ou Cristo estava mentindo e Guénon está dizendo a verdade, ou ao contrário, Cristo disse a verdade, René Guénon ou está mentindo ou está enganado. Mas há problemas mais profundos ainda que estão na parte superior da sua obra, na parte puramente metafísica. Alguns desses problemas eu já expliquei aqui, mas hoje eu vou explicar alguns piores. O René Guénon descreve o processo iniciático como o da transfiguração de um ser humano no absoluto ou Brahman. Brahman seria o infinito ou o que ele chama também a possibilidade universal.
Possibilidade universal, absoluto e infinito são três nomes da mesma coisa vistas sob aspectos diferentes. Acontece que isso aí, em primeiro lugar, contrasta com a visão judaica e cristã da criação. Na perspectiva do René Guénon, não existe criação nenhuma, existe um negócio chamado manifestação, ou seja, uma espécie de exteriorização do absoluto em formas temporais e contingentes que depois são reabsorvidas nele. Bom, até aí tudo bem, porque na própria Bíblia você vê que a criação será destruída um dia, substituída por um novo céu e uma nova terra, como diz ali na Bíblia. Acontece que eu uso muito a noção de possibilidade universal e o pessoal muitas vezes acredita que eu estou usando no sentido guénoniano, mas eu vou mostrar a diferença. Segundo René Guénon, a possibilidade universal ou infinita é aquilo que não tem limitações nem determinações de espécie alguma. Então, evidentemente, é a total e infinita indeterminação. Ora, a total e infinita indeterminação corresponderia à total impossibilidade de agir. Porque como é que o absolutamente indeterminado pode se determinar em qualquer sentido? Por exemplo, se há um ato de manifestação, como é que o indeterminado vai decidir se manifestar? Ele não pode se manifestar sem criar uma determinação. O que é determinação? É uma linha divisória entre, vamos dizer, o ser e o nada. Segundo o René Guénon, a possibilidade universal, o infinito, está superior ao ser. É um supra-ser ou não ser, como ele prefere chamá-lo. Eu digo, como é que a absoluta indeterminação pode se determinar a si mesma? Isso já é, obviamente, uma impossibilidade total. Porque uma vez que ela tenha adotado uma determinação, acabou a indeterminação e acabou, portanto, a possibilidade universal. O meu conceito da possibilidade universal não é da total indeterminação. Eu tenho usado esse mesmo termo porque ele é perfeito, no sentido de uma estrutura da possibilidade universal. Eu uso muito esse termo, estrutura da possibilidade universal. O que implica que dentro da possibilidade universal você tem a distinção taxativa entre o possível e o impossível. Certo? Então, o René Guénon diz que a possibilidade universal contém todas as possibilidades de manifestação e as possibilidades de não manifestação. Para mim, que é um termo contraditório, mas não tem importância, não é esse o ponto. Em segundo lugar, como que poderia a iniciação transfigurar o indivíduo neste absoluto e eterno, se esse próprio indivíduo já é definido pelas suas determinações e limitações? Tá certo? Então, à medida que o indivíduo ascende na escala iniciática, ele vai perdendo determinações. E essa ideia de perder determinações é identificada não como uma espécie de uma escalada, uma superioridade. Quer dizer, quanto mais determinado você está, mais baixo você está na escala. Então, isso quer dizer que você passar do definido ao indefinido seria um grande avanço. Mas, se a possibilidade universal, sendo totalmente isenta de determinações, nada pode fazer, você está apenas subindo na escala da impotência. Se, ao contrário, nós concebemos a possibilidade universal como uma estrutura, uma ordem, ela tem determinações, ela tem limitações internas que ela não pode transgredir de maneira alguma. Tá certo? E este é exatamente o conceito de Deus como aparece na tradição judaico-cristã. Deus tem regras que ele próprio não pode violar. Ele não pode fazer o mal, por exemplo. Isso. E, sobretudo, ele não pode se reduzir à impotência. Ele não tem esta possibilidade. Aí nós temos que voltar ao conceito aristotélico do ato e potência. Ato é aquilo que já está presente, que já está em ação, que já é efetivo. Um ato quer dizer efetivo, na verdade. E potência, embora nós usemos normalmente como
sinônimo de poder. Potência não significa um poder, significa apenas uma latência. É como nós dizemos, por exemplo, toda mulher tem a potência de ser mãe. Tá certo? Então, divide a potência entre ato primeiro, quando ela é fecundada, tá certo? E em ato segundo, quando ela dá à luz à criança. Então, aí ela já é uma mãe em ato, não apenas em potência. Em potência, quando ela tem 3 anos de idade, ela é potencialmente uma mãe. Então, a potência não é propriamente um poder, tá certo? Ela é, como dizer, uma hipótese que pode se manifestar ao longo do tempo. Ora, aquilo que está em ato não pode ser indeterminado de maneira alguma, porque não só determina a si mesmo, como tudo aquilo que ele faz em ato, efetivamente, já está determinado. Por exemplo, quando no Gênesis Deus diz, faça-se a luz, a partir da hora que fez, está feito. Ele não tem o poder de fazer com que isso jamais tivesse acontecido. Ele realmente não tem. Existem exceções, eu vou falar que a questão do pecado humano nós vamos mostrar. Depois eu já, inclusive, escrevi alguma coisa a respeito. Mas aquilo que está determinado já representa uma autolimitação, tá certo? Da onipotência. Quer dizer, estou usando o termo onipotência, mas a possibilidade universal, tal como Guénon define, não tem nada a ver com onipotência, porque ela de fato é uma impotência total. Certo? Por mais que eu pense, eu não consigo imaginar como é que o total indeterminado pode se determinar a si mesmo num momento. Com base no quê? Quer dizer, se não existe uma estrutura da possibilidade, quer dizer, uma limitação clara entre o possível e o impossível, então, evidentemente, tudo é possível. E diz o Guénon, ele diz textualmente duas coisas. Ele diz, primeiro, que toda a manifestação já está contida em potência, na possibilidade, no absoluto. Então quer dizer que a manifestação, o universo inteiro criado, ou quantos universos vêm a existir, estão para o absoluto ou possibilidade universal, como o desenvolvimento de um argumento está contido em potência na sua premissa. Então é uma mera decorrência lógica da existência. Então não há propriamente a criação, há apenas o desdobramento lógico de algo que já estava em potência, contido no absoluto. Mas se tudo está contido no absoluto, então nós temos que perguntar por que esta manifestação e não aquela. E segundo, se todas as possibilidades, segundo Guénon, todos os possíveis serão realizados de algum modo, tá certo? Então serão realizados possíveis opostos ou contraditórios, tá certo? Então aí nós vemos que não apenas a possibilidade universal é totalmente indeterminada, mas o mundo da manifestação também é totalmente indeterminado, porque tudo rigorosamente pode acontecer ou desacontecer. Então esse conceito, vamos dizer, é muito diferente do conceito cristão e judaico da onipotência, que implica por si mesmo uma série de determinações e estabelece, vamos dizer, um limite entre a possibilidade e a impossibilidade, e também aquilo que Leibniz mais tarde chamará dos compossíveis. Quer dizer, existem possibilidades, às vezes contraditórias, que são ambas possíveis, mas não são possíveis ao mesmo tempo, ou na mesma escala, ou sob o mesmo aspecto. Então, podem se manifestar em momentos distintos, tá certo? E de maneira distinta, mas não ao mesmo tempo. Como, por exemplo, o sujeito não pode nascer e não nascer ao mesmo tempo. Nós sabemos que é possível, o sujeito nasceu, não nascer, as duas coisas são possíveis. Vamos dizer, estão durante a própria gestação, a gestação pode ir para frente ou pode pifar, pode haver um aborto espontâneo, pode haver um aborto forçado, tudo isso pode acontecer, mas as duas coisas ao mesmo tempo não é possível. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos.
Quem quiser é só encomendar, esse daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto. O que a direita não aprende comigo, a esquerda pelo menos tenta aprender.